A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente. Deus é bom e fiel, mais um dia que o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Gratidão pela sua vida, gratidão pelo respirar. Por mais que a gente lutamos todos os dias, guerreamos todos os dias, nós sabemos que a nossa força vem do Senhor, né? É o Senhor que nos dá essa graça de podermos estarmos na presença dele. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vamos encerrar esse capítulo 9. Essa é a carta maravilhosa a qual nós estamos aqui aprendendo um pouquinho mais com o Senhor. No capítulo 9 nós vamos ver a conversão de Paulo, né, Saulo, que vai se tornar Paulo, um homem que vai se entregar ao Senhor e vai fazer uma obra poderosa. Depois da morte do evangelista, do homem de Deus, Estevão, começa essa perseguição. Aí ele vai ter um encontro, né, com o Senhor, com o próprio Cristo ali na entrada de Damasco. Vai entrar para Damasco, depois de 3 dias a vista vai voltar. E ele vai começar a fazer a obra do Senhor, a evangelizar. Ali já começa as primeiras perseguições, né? Ali vai começar também a trama da morte para tentar matar ele. Ele sai dali, volta para Jerusalém, prega em Jerusalém por um período de tempo com liberdade, mas ali os judeus também querem matar ele. Ele precisa sair dali, é enviado para Tarso, né? E aqui o verso 31, onde a gente encerramos o vídeo de ontem, diz assim: assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, sendo edificada, aleluia, e vivendo no temor do Senhor e por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, louvado seja Deus, a igreja crescia dia em números, glória a Deus, dia a dia em números. Então a gente vê que o crescimento, a inspiração, a motivação, o sentido da igreja, o propósito da igreja vem pelo Espírito de Deus. A motivação, a inspiração, o sentido, a alegria, o propósito, é Deus que te dá esse temor no coração para que você continue fazendo esta obra com excelência. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo de Deus. Não tem outro, irmãos, não tem outro. Pode derramar óleo na cabeça, pode dar cargo, pode dar título, pode até dar nome, mas quem dá coragem para pregar, quem dá coragem para fazer a obra, quem incentiva, quem dá força no meio das dores, no meio das lutas, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus a gente não é nada. Sem o Espírito Santo de Deus o homem e a mulher não é nada, é simplesmente um covarde. Se tirar o Espírito Santo, a covardia entra na hora e o homem não é aquilo que ele se diz ser. Mesmo sem a presença do Senhor, nós não conseguimos ser igreja. A igreja de Cristo é inspirada pelo Espírito Santo. A igreja de Cristo é motivada pelo Espírito Santo. A igreja de Cristo tem o sentido e o propósito que vem pelo Espírito Santo. É o Espírito de Deus que muitos hoje têm esquecido, né? Mas o Espírito de Deus é Deus vivo dentro de nós. É Deus Espírito Santo. Louvado seja Deus. Vamos dar um glória pelo Deus Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Amém? Deus, nós te louvamos neste momento, ó Pai, aonde iremos mais uma vez gravar este vídeo. Eu quero pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes a gente negligencia, falhamos, e muitas vezes eu tenho falhado, ó Pai, e eu quero louvar o teu nome por essa oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de reconciliarmos com o Senhor, de fazermos diferente, de colocarmos no teu altar e pedir a força que só o Senhor pode dar. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não está em qualquer altar, que o Senhor não está em qualquer lugar como muitos denominam estar, mas nós sabemos que o Senhor está presente aonde há 1, 2 ou 3 reunidos em teu nome, aonde tem um coração sedento, um coração contrito, o Senhor não rejeita. E neste momento nós estamos aqui com o nosso coração aberto para receber esta palavra, para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor já preparou, Pai. Por isso fica conosco, permaneça conosco, no nome de Jesus. Amém. Que Deus, a graça dele seja derramada agora. Amém. Nós estamos aqui do verso 26 ao 31, onde eu li, né, o último vídeo, a gente falamos aqui sobre a perseguição. Paulo começou a ter que sair de cidades em cidades, porque a perseguição já estava começando contra a vida do servo, do homem de Deus, porque depois da descida do Espírito Santo, depois dos feitos, de tudo que tinha acontecido, né, de Jesus ali na cruz, né, que Jerusalém passou por aquele período todo, agora estava um movimento acontecendo, estava novamente Jerusalém sendo abalada, as cidades abaladas, porque Saulo de Tarso,
se converteu. O perseguidor da igreja, o opositor da igreja, o homem que foi ensinado aos pés de Gamaliel, um homem que foi ensinado pelos melhores doutores da lei, um homem que fazia parte da sinagoga, né, das leis ali, ele agora tinha crido que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então pensa no impacto que houve. É isso que causa no inferno, um impacto quando alguém aceita Jesus. É isso que causa no inferno. Quando eu conheci Jesus, eu dormi bêbada, louca, doida, bebi o dia inteiro, já tinha aquela vida promissa. No outro dia eu acordei curada, limpa, transformada e aceitei Jesus naquele dia. Então pensa aí, o inferno sofreu um impacto. O inferno sofreu um impacto porque perdeu mais um. O inferno perdeu mais um. Então o impacto foi no inferno e no céu houve grande alegria, porque o Senhor sabe que através da minha vida outras pessoas têm sido alcançadas. Não falo isso me vangloriando, não falo me achando, falo com a convicção que o que o Senhor tem feito na minha vida tem glorificado o nome dele e almas têm se rendido a ele. Então, isso não é soberba. Reconhecer que Deus te usa, já falei sobre isso em outros vídeos. Reconhecer que Deus usa a sua vida, reconhecer quem você era e quem você está se tornando, porque de Deus, através de Deus, pelo Espírito de Deus e pela misericórdia dele, isso não é orgulho não, mas isso é para você ficar alegre, isso é para você glorificar a Deus, saber que você era uma cachaceira, uma drogada, um perdido, saber que ninguém dava nada por você, saber que a sua própria família te rejeitava, como muitos sabem que testemunhos poderosos têm aí sido contados através da conversão. Você tem que glorificar a Deus. Irmãos, eu lembro que quando eu bebi, irmãos, até não aguentar mais, minha boca entortava, meu braço paralisava, minha língua enrolava, eu ficava minutos sem falar. E quando passava aquele momento ali que eu estava aí prestes a ter um derrame, continuava bebendo e fumando. Eu já bebi em bares que as pessoas mandavam eu parar. Não quero você bebendo aqui não. Porque quando começava a dar o negócio parecia que eu ia infartar, as pessoas tinham medo de dar um treco, eu morria ali dentro do bar daquelas pessoas. Pessoa já falou comigo, ó, vai embora, você tem que parar de beber, você vai dar um treco, você vai morrer aqui. Porque era assustador como ficava. Eu lembro que uma irmã minha irmã foi minha filha, não lembro, filmou uma vez. Eu me arrependo até hoje de ter apagado aquele vídeo. Porque eu fiquei com raiva, fiquei irada. Mas eu queria ter aquele vídeo hoje para mostrar para vocês o que Deus fez na minha vida. E eu não tenho vergonha de dizer quem eu era. Ao contrário, eu glorifico a Deus pela transformação na minha vida. Porque tem pessoas que viviam uma vida promíscua lá no mundo, não valia nada, aprontava. Aí quando vem para Jesus, fica mostrando santidade. Eu não, irmãos. Eu quero ser santa conforme o Senhor me chamou para ser santa. Mas eu não me envergonho do passado. Ao contrário, eu glorifico a Deus, porque eu sei de onde Deus me tirou. O versículo que eu levo para minha vida está em Salmo 42, versículo 2. Tirou-me de um charco de lodo de perdição, firmou os meus passos sobre uma rocha, firmou os meus pés sobre a rocha, e que colocou um novo cântico na minha boca, aleluia, tirou os palavrões da minha boca, tirou o xingamento da minha boca e colocou misericórdia, louvores de adoração a Deus. Mas você tem motivo de ser grato, tenha motivo de ser grato nesta manhã. Ontem meu esposo falou comigo ontem à noite, algo que eu fiquei com isso na mente. Ele falou que ele estava pensando em algumas coisas e já estava a ponto de murmurar, e o Espírito Santo falou com ele: não reclame, porque tem pessoas que faria tudo para estar no teu lugar. Não esqueça disso. Tem pessoas que faria qualquer coisa para estar no teu lugar. É tanto que quando o servo do Senhor está impactando o inferno, se levanta opositores para tentar parar. Se levanta invejosos, pessoas caluniadoras, inventa mentira, inventa calúnia para tentar tirar o servo do Senhor que o Senhor está usando neste momento. E isso o Senhor ministrou no meu coração. Isso o Senhor foi falando na minha alma. E eu louvo a Deus por isso, pelo que o Senhor fez na minha vida, está fazendo e concluirá esta obra, porque Ele é fiel para terminar aquilo que Ele começa. Amém? Então, a vida de Saulo estava impactando o inferno, impactando as vidas, impactando as almas, e as pessoas não estavam entendendo como foi que o Senhor converteu aquele homem que respirava ameaças de morte, mas algo tinha feito ali no mundo espiritual, aconteceu, aleluia. Então seja grato por isso, louve a Deus pela salvação que você recebeu através de Cristo Jesus, amém? Então vamos lá. No verso 32, aconteceu que viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Então Pedro, que os apóstolos iam em toda parte pregando o evangelho para alcançar o mais almas possível, não é? Muitas vezes, irmãos, a gente está vivendo um tempo de estagnação espiritual. Nós estamos vendo uma igreja que tem parado, uma igreja que tem achado que só está indo para os cultos, ali tá bom. Mas eu sei que tem uma igreja em movimento. Tem uma igreja em movimento e eu faço parte dessa igreja que está se movimentando. Eu faço parte dessa igreja que está indo levar o ID, levando a palavra do Senhor. Eu faço parte dessa igreja que o apóstolo Pedro aqui fez. Eu sei
que existe remanescentes, homens e mulheres de Deus. Então vamos lá. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas e que estava prostrando numa cama há 8 anos. Havia 8 anos aquele homem prostrado em cima desta cama, né? Com alguma enfermidade ou algo assim. E Pedro chega até Lida. E quando Pedro chega, a Bíblia nos diz que aonde passavam os apóstolos, prodígios e maravilhas acontecia. Aonde esses homens passavam, algo extraordinário acontecia. Então nós sabemos que eram homens cheios do Espírito Santo. Homens que onde passavam os paralíticos eram estendidos pela rua, botava a roupa dos enfermos, os demônios saíam gritando, porque do que o Senhor estava fazendo através da vida desses homens, que o Senhor falou, vocês farão prodígios e maravilhas maiores que eu fiz. E eles creram no poder da palavra que foi liberado pelo nosso Pai, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Deus Altíssimo. Ele acreditou. Sabe qual é o problema atual? A incredulidade. Nós estamos sabendo que nós temos esse poder, essa autoridade ortogada pelo próprio Deus, mas nós não estamos usando essa autoridade. Nós não estamos usando essa autoridade para fazer a função que Deus nos entregou. Então, a partir de hoje, no nome de Jesus, use essa autoridade que Deus te deu. Faça conforme Deus te chamou para fazer, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Nós estamos juntos para a glória de Deus. Para a glória de Deus, vamos orar um pelo outro para que o Senhor nos dê essa coragem, essa ousadia do verso 33 aqui. Esse temor no coração. A falta de temor tem feito crentes não viver o extraordinário. A falta de temor tem feito crentes não viver o sobrenatural de Deus. A falta de temor, muitas vezes até canta na igreja, prega na igreja, fala na igreja, pastoreia na igreja, lidera na igreja, mas não tem temor no coração. Porque depois que prega, sai fuxicando. Depois que canta, sai falando mal dos irmãos, sai defamando. Tem pessoas que não saem nem de dentro do templo. Não saem nem de dentro do templo. Dentro do templo também já tá fofocando, caluniando, fuxicando, falando mal dos outros, defamando irmãos. E depois quer ver milagre, quer ver maravilha. Deus não trabalha com pessoas corrompidas, não, mano. Deus trabalha com aqueles que abriu o coração para Deus curar, para Deus limpar. Tá lá dentro do templo, vestido de igreja, dizendo que é igreja, mas a vida continua sendo promíscua. Então, se você quer viver, quer ver milagres, mude o seu posicionamento. Hoje é o dia de mudança. Amém? Hoje é o dia de transformação. Então, vamos lá. Ali encontrou esse homem chamado Enéas, há 8 anos esperando. Você sabe que já pensou, parou para imaginar? Quantas pessoas estão há 8 anos dentro da igreja do mesmo jeito? Há 8 anos da mesma forma? Há 8 anos vivendo aquela mesma coisa. Eu tenho 7 anos agora 22 de abril, fez 7 anos que eu sirvo a meu Senhor. Eu louvo a Deus por essa salvação. Não, 22 de abril. Dia 22 de abril fez 7 anos que eu sirvo a Deus. E eu louvo a Deus por isso. Porque nesses 7 anos eu posso dizer, sem medo de errar, eu vi o sobrenatural do Senhor na minha vida. Eu vi o que o Senhor tem feito. Eu vejo, eu ouço. E louvo a Deus por isso. Porque em 7 anos de evangelho, eu não troco, irmãos, não desfazendo o tempo de caminhada de ninguém. Não desmerecendo a caminhada de ninguém com o Senhor. Porque eu sei que tempo, caminhada, de esforço, conta muito e o Senhor vê isso. É 40 anos de renúncia, é 50, é 60, nasceu no evangelho. E Deus não despreza isso, mas o que Deus conta no meu e no seu coração não é o tempo que nós estamos seguindo ele, é o tempo que nós estamos vivendo com ele de verdade, porque seguir tem muita gente seguindo, né? A gente leu aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, que o feiticeiro que estava indo atrás ali dos irmãos, eles também seguia. Ele seguia por quê? Por curiosidade. Tem muita gente seguindo o Senhor por curiosidade, não por vontade de transformação. Me deu um branco, eu esqueci o nome do feiticeiro aqui, que caminhava atrás deles, mas não porque queria uma transformação. Simão, né? Ele não queria uma transformação, ele queria por curiosidade, porque ele queria receber aquele dom para usar em seu benefício. Então tem muita gente que está caminhando, mas quer o dom para usar em seu benefício. Então, seguir a Cristo, tem muita gente seguindo. Cuidado, irmãos, para não se perder no meio do caminho, na caminhada, não estagnar. Achando que porque tem tempo na casa do Senhor, tem tempo com Jesus, tá bom. Muitas pessoas usam essa palavra que eu repreendo na minha vida em nome de Jesus e repreendo na sua vida também. Muitas pessoas falam assim, no início da caminhada é assim mesmo. O primeiro amor. Não, irmão, mantenha esse primeiro amor. Porque a Bíblia nos diz lá em Apocalipse, né, que o erro da igreja de Éfeso foi abandonar o primeiro amor. Então não deixe isso acontecer com você. Não abandone o primeiro amor, não abandone a fé. Por mais que Satanás faça de tudo para você parar. Lembre-se que atrás de pessoas que estão sendo levantadas contra você, quem está atuando e está inspirando é Satanás. Lembre-se que a tua guerra não é contra carne e contra sangue, é contra demônio, principado e potestade. Lembre-se que pessoas dão brecha para o adversário. Tem pessoas que não vigiam. E a Bíblia nos mostra vários textos bíblicos mostrando pessoas que não vigiaram e deixaram o inimigo usar. Pedro caminhou com Jesus e deixou Satanás inspirar e influenciar ele. Judas foi influenciado, inspirado, e Satanás entrou logo dentro porque ele permitiu. Ananias, esse Simão Pedro aqui, esse
feiticeiro aqui, caminhava também mais inspirado pelo diabo, porque queria somente tirar proveito da obra do Senhor. Nós vamos ver que lá em Gênesis o Senhor alerta Caim, antes dele matar Abel, que o pecado estava à porta, a inspiração do diabo estava à porta, para ele vigiar. Então tem vários textos bíblicos que o Senhor nos alerta, cuidado. Às vezes, irmão, você precisa vigiar, porque um pensamento seu, ele pode criar, ele pode nascer. Então cuidado, porque o pecado é assim, o pecado cria filhinhos, e nós precisamos vigiar com isso, amém? Então Pedro aqui vai fazer esse milagre na vida deste homem. Aí o que Pedro diz, o que me chama a atenção é o que Pedro fala. Pedro fala assim, ó: Jesus, o Cristo, cura-te. Jesus, o Cristo, te cura. Jesus, o Cristo, te liberta. Jesus, o Cristo, te salva. É Jesus que faz através do Espírito que habita em nós. Então a glória é dele, irmãos. O louvor, a adoração é dele. Ele usa por misericórdia esses vasos de barro, que dentro tem uma excelência que ele colocou. O vaso é de barro, é por isso que o vaso pode se quebrar, porque o vaso é de barro. É por isso que pode pecar, pode cair e falar, porque é de barro o vaso. Então saiba que não é nós, é Deus, não é eu, é ele. Não é porque eu sou boa, é porque ele é bom, não é porque eu mereço, é porque ele tem misericórdia e nos salva e nos alcança, amém? Que Deus te abençoe, porque eu creio que Deus está falando conosco nesta manhã. Meu coração queima, arde para ouvir mais do Senhor e receber mais dele. E o seu, como que fica? Eu ministrei essa semana e depois que eu ministrei, terminou o culto, foi uma bênção. Uma irmã veio assim, cheia do poder, cheia do fogo, avivada, e ela falou algo assim que mexeu muito. Ela falou assim: missionária, glória a Deus, Jesus me corrigiu, tomei umas lapadas do meu pai, mas eu tô bem, tô glorificando a ele, porque eu reconheci o que eu preciso mudar. Ó, coisa linda, irmãos. Coisa linda, ela falou que ela reconheceu que precisa mudar. Você tá entendendo? O nosso problema é esse, a gente não reconhece. O pregador prega a mensagem na direção de Deus, a gente sabe que é pra gente e a gente fala: não é comigo, não é pra mim, é pra irmão. Ó, fulano devia ter vindo pra este culto, fulano deveria ter ouvido essa palavra. Nada, irmão. Se o fulano não tá ali, quem tinha que ouvir essa palavra era você. Era você, era eu que tinha que mudar, era eu que tinha que ouvir aquela palavra. Então louve a Deus por isso. Se você tá sendo corrigido, é porque o teu pai te ama. Agora, se Deus não corrige mais, algo tem de errado. Se Deus não tá falando mais, alguma coisa tem de errado. Então vamos lá, louvado seja Deus, vamos dar continuidade. Então aqui ele fala: Jesus te cura, levanta-te e conserta a tua cama. É necessário consertar a cama, é necessário tirar, irmãos, as bagagens, peso, e consertar a cama, limpar a casa espiritual, permitir Deus transformar a sua vida. Logo depois viram todos os que morreram, viram todos que moravam em Lida e Sorana, e os quais se converteram ao Senhor. Houve salvação pela transformação de Enéas. A vida de Enéas salvou outras vidas. Você vai ver dois impactos aqui nesse finalzinho desse texto do capítulo 9. Você vai ver dois impactos em duas vidas que transformam outras vidas: Enéas e Lídia. Lídia, traduzida no grego e no hebraico, significa gazela, né? Tabita, Lídia são as mesmas pessoas, que o significado do nome delas, nos dois sentidos, né? Tanto no grego quanto no hebraico, significa gazela. Louvado seja Deus. Alguém que anda saltitante da presença do Senhor e não se suja com o mundo, não se permite ficar na lama do pecado. Então a gente sabe disso, que o Senhor nos chama para a sua maravilhosa luz, para a sua bondade e misericórdia. Então vamos que vamos, porque o Senhor é fiel a todo tempo. Então aí vem testemunho dessa mulher. Ela morre, uma enfermidade alcança ela morre, mas o testemunho dela de vida chega em Pedro. Chega, dois discípulos são enviados a Pedro para testemunhar e falar o que acontece com essa mulher. O texto do verso 36 diz assim: entre mentes havia em Jope. Jope já é outra cidade, né? Uma discípula. Essa mulher é a primeira mulher a ser chamada de discípula de Jesus. Ela é a primeira a ser chamada de discípula. Você é uma discípula, minha irmã. Você é uma discípula de Jesus Cristo. Você é uma seguidora. Você é uma representante do reino. Então honre que o Senhor derramou sobre a sua vida. Tabita é a primeira mulher aqui no Novo Testamento a ser chamada de discípula do Senhor Jesus. E também é a primeira ressurreição que vai acontecer depois da ascensão de Jesus. É a primeira ressurreição também. Então olha que honra para essa mulher. Então nós vamos entender que a transformação, a cura deste homem, né? A cura de Enéas vai salvar toda essa cidade, vai salvar todas essas pessoas ali dessas duas cidades, e um grande avivamento vai acontecer através do Espírito Santo. E aqui no verso 33 já entra a história desta mulher, que significa, o nome dela é Dorcas, mas o significado é Tabita, e os dois sentidos no grego se diz gazela. Então as boas obras que ela fazia, tanto ela fazia obras quanto ela ajudava financeiramente. Ação, irmãos. Crente tem que ter ação na sua vida.
Crente tem que agir, crente tem que fazer. Eu quero já pedir oração para vocês mais uma vez. Amanhã nós estamos indo para o evangelismo à noite, eu e meu esposo e mais um casal conosco. Ore por nós, irmãos. Ore por nós, porque não tá fácil sair pelas ruas. Principalmente sabemos que nós vamos em território do inimigo, mas nós estamos indo na presença do Senhor. Nós estamos indo porque Jesus está na frente, marchando, e nós estamos fazendo aquilo que o Senhor confiou a toda igreja. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então ore por mim, ore por todas as pessoas que estão fazendo a obra. Ore por todos os missionários. Irmão. Não é missionário de título, não. É missionário de função. Tem pessoas que não foram nem ungidas missionário, mas tem função e faz a obra missionária. Então, ore por todos aqueles que têm ido fazer o ID do Senhor, porque o inferno não tem brincado. O inferno tem levantado, tem tentado atacar. Eu digo para vocês que minha vida não tem sido fácil, mas eu louvo a Deus porque diz que eu fui chamada, fui um vaso escolhido para sofrer por amor ao evangelho. Então, eu louvo a Deus e louvo a Deus pela sua vida, que ora por todos aqueles que vão fazer o ID, que ora por todos aqueles que estão indo para o arado, a seara grande, poucos são cefeiros. Tem pessoas chamadas específicas para essa área. Eu sei que tem pessoas que não vai poder pregar na rua porque não tem coragem, não porque é medroso, não, porque não tem o dom, o chamado para isso, mas tem como orar, tem como abençoar com a obra financeira, tem todas as áreas que você pode abençoar com a obra missionária, amém? Então ore por nós e ore pelos missionários para a glória de Deus. Os ataques vêm, mas maior é o Deus que nos chamou para esta obra, amém? Então vamos dar continuidade aqui. Então Lídia, ela não era só uma discípula de Jesus de nome, ela não tinha só o título, ela é discípula de Jesus, não. Ela tinha função. Ela trabalhava na obra, porque título é uma coisa, função é outra. Tem muita gente que tem título de presbítero, mas não exerce função de presbítero. Tem muita gente que tem título de pastor, mas não exerce função de pastor. Tem muita gente que tem título de missionário, mas não exerce função de missionário. Tem muita gente que só tem título. Esta mulher morre, os feitos, os testemunhos chegam até Pedro. Pedro vai lá, né, para poder fazer aquilo que o Espírito Santo ia fazer através da vida dele. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente, morreu, e esses 2 discípulos foram enviados. Não tem o nome dos discípulos aqui, né? Mas essa mulher, depois da morte, ela é levada para o quarto de cima, para o segundo andar. Por que ela é levada para o quarto de cima? Porque os judeus, eles lavavam o corpo do morto naquele mesmo dia, e naquele mesmo dia ele enterrava. Mas havia também uma lei que eles poderiam ficar com o corpo há 3 dias para velar, porém fora da cidade. Então levaram esta mulher para o quarto de cima, porque eles criam e eles esperavam ansiosos pela chegada de Pedro, porque criam que ela poderia ser ressuscitada, porque eles ouviram o testemunho de Pedro, o testemunho do que Pedro fez na vida de Enéas. E por saber que Pedro, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, falou para aquele homem ficar de pé, então o testemunho correu na cidade e chegou até lá. Quando Lídia morreu, eles falaram, tem alguém que pode curar. Oh glória, aleluia. Ande com aqueles que andam com Jesus, ande com pessoas que andam com Deus. Depois que eu comecei a orar ao Senhor, tem mais de 1 ano que eu comecei a orar, Senhor, apresenta para mim os seus amigos, tira do meu caminho os inimigos daqueles que dizem ser, mas não são. E Deus começou a fazer uma limpeza na minha vida, começou a me apresentar pessoas santas, pessoas de Deus, pessoas do céu, pessoas compromissadas, pessoas que amam servir a Deus em espírito e em verdade. Então faça essa oração todos os dias. Pede a Deus para tirar toda a pedra de tropeço, todo embaraço da sua vida, para que o Senhor apresente a Ele, a você, os filhos deles, os amigos deles, aqueles que andam com Deus, que Deus vai fazer isso. Então eles vão chamar Pedro. Pedro vai ir lá, no quarto onde Dorcas está, e ali vai. A razão diz para não ter jeito, né? Muitas vezes a gente fala assim que a razão está dizendo para nós não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, mas o coração está dizendo Deus pode mudar. Então não deixa só, não vai só pela razão, não vai também pelo seu coração. Aquele filho que muitos estão dizendo enterra, aquele casamento que muitos estão dizendo acabou, aquilo que está acontecendo no emprego, a vida financeira, seja qual for a área da sua vida, não enterra não, leva para o quarto, leva para o andar de cima, leva para o joelho, leva para a oração. Não desista. Eles tinham expectativa no coração, ela estava no quarto do andar de cima, mas eles tinham expectativa no coração do que Deus ia fazer. Esta mulher, ela tinha obra, ações, era uma mulher que foi chamada para isso. Ela era o quê? Uma costureira. Além dela fazer as roupas para que as pessoas vestissem, ela ainda ajudava financeiramente. Ela usava do seu trabalho para ajudar. Irmãos, isso que é testemunho de vida. É alguém que não só fala, mas faz. Ação na sua vida, atitude na sua vida. Faça o que Deus te chamou para fazer. Não deixe o inimigo endurecer teu coração. Num pouquinho de tempo que eu tenho com Jesus, no pouquinho que eu tenho aprendido, que todos os dias a gente aprende com Jesus, eu tenho visto, vivido e sentido na minha pele que a luta de Satanás é fazer o crente endurecer o coração, deixar
parar de amar, sair da comunhão, desistir de estar com Deus, desistir de estar na presença de Deus, andar envergonhado. Então, vários meios ele faz para tentar nos afastar do Senhor. Então, não deixa o inimigo se afastar do Senhor, não. Não deixa, não. Volte hoje. Volte ao primeiro amor. Volte a buscar como você buscava. Volte a orar como você orava. Volte a clamar como você clamava. Tem esse louvor é lindo. Realmente é uma realidade que muitos estão vivendo. Amém? Então, Pedro chega, ali está as viúvas chorando, e todas as viúvas rodearam chorando, mostrando-lhe os vestidos e as roupas que Dorcas fazia, os feitos que ela fazia. Estava viva, meu Deus. Enquanto ela estava viva, irmãos, ela tinha obras que ela fazia. Até se morrer, ainda continua sendo falado o testemunho e a obra. Você quer deixar o quê? Herança ou legado? Eu quero deixar um legado, irmãos. Eu quero que essa cidade seja impactada, porque no dia que eu morrer, eu quero que todos saibam. Morreu a missionária Odete, mas ela fazia algo para Deus. Morreu ela, eu não vou agradar a todos, não. Tem pessoas que me odeiam, nem me conhecem, não falam comigo, não me dá bom dia, boa tarde, boa noite, não gosta de mim. Por quê? Porque eu não vou agradar todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Jesus, o Filho de Deus, deixou o seu trono, despiu da sua glória e veio aqui morrer por amor a todos os pecadores. E mesmo assim, nem todos se agradou dele. É eu que vou agradar? Se ele não agradou, eu vou agradar. Então eu aprendi isso logo no início da caminhada. Você é imaturo. Então você quer agradar todo mundo. Você acha que todo mundo é crente. Quando alguém vira a cara pra você, você se entristece. Hoje não, quando alguém vira a cara e se afasta, eu dou graças a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tirou do meu caminho para não me fazer cair lá na frente. Então, irmão, dê graças a Deus por tudo que Deus tem permitido você viver. Louvado seja Deus. Amanheci com o coração queimando em brasas hoje e alegre com o Senhor. Então Pedro vai tirar as viúvas porque estavam chorando, estavam ali mostrando ali. Então tem momentos que atrapalha. Multidão, falácia, choro, atrapalha. Então Pedro pede para se retirar, dobra o seu joelho, vai orar a Deus, aquele que tudo pode, né? E dirige-se à mulher morta e ordena-lhe: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. Vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-lhe viva. Louvado seja Deus. Primeiro você tem que ver. Abre os olhos. A primeira coisa que quando ela abriu foi abrir os olhos, ela viu. Primeiro você tem que ver. Você precisa crer. Você precisa acreditar. O que você precisa ver, é que você precisa acreditar, é que o Senhor Jesus continua fazendo, continua curando, continua transformando. Tem muito crente com os olhos fechados, tem muito crente com os ouvidos tampados, para não crer, para não acreditar, porque desacreditou da casa, da família, dos filhos, do marido, do casamento, e Deus está nos chamando para acreditar neste momento. Ele é Deus que ainda levanta morto e traz a vida. Pedro vai dar a mão. Por quê? Porque não é só ganhar, é também ajudar, é também mover para ajudar. Vai ter momento que não vai ter que pedir. Vai ter momento que você vai falar assim: tem que sair da minha vida. Vai ter momento que você vai falar: vai ter que sair, sai, para não atrapalhar o propósito. Pedro pede para essas mulheres sair para não atrapalhar o propósito que ele foi fazer ali. Aquele choro, aquelas mostrações de roupa, estava atrapalhando. Então Pedro pediu: sai. Você sabia que Deus vai retirar pessoas da sua vida e pessoas que você menos espera para não atrapalhar o projeto, para não atrapalhar o propósito dele, para não atrapalhar a obra? Então não fique triste quando Deus está limpando o seu caminho. Deus está tirando pessoas do caminho para cumprir o propósito dele. Então louve a Deus. A sua história vai ser contada. A sua história vai ser conhecida. A sua história, o teu testemunho vai impactar. A sua história vai ser contada e outras almas vão servir ao Senhor. Dorcas ganhou mais almas morta do que viva. Ela ganhou mais alma quando ela estava morta do que quando ela estava viva. Por quê? Pedro, olha só o que acontece aqui, ó. Por toda a cidade de Jope foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Este fato se tornou conhecido por toda a cidade e muitas almas se converteu ao Senhor. Então Dorcas ganhou mais almas morta do que viva. O problema é que nós queremos andar com Cristo e queremos estar vivo no mundo. É necessário morrer para este mundo para viver para Deus. Morrer para as coisas mundanas. Eu nunca esqueci, no dia do meu batismo, no dia 2 de setembro de 2017, eu batizei. E naquele momento que eu batizei, eu lembro até, eu já tinha Facebook na época, eu coloquei assim: morri para o mundo e agora eu vou viver para Deus. Então, irmãos, a partir daquele momento que eu fiz esse texto, para que todos ali vissem, para que na rede social o mundo inteiro pudesse ver aquilo ali, ou seja lá onde chegar, aquela frase, que todos vejam, e eu quero honrar aquilo ali. Eu morri para o mundo e eu quero viver para Deus. Eu não quero viver para o mundo, eu quero viver para Deus. Então aqueles que é amigo do mundo é inimigo